quero voltar, então, ao encontro do Maduro com o Macron, porque esse encontro rendeu um fruto, que foi uma reunião em Paris. Eles vão falar sobre isso. Jota, pode soltar o vídeo 4, por favor? Comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Ah. Oui, très bien. Comment ça va chez vous? Comment les va? Comment está la cosa por allá? Ah, très bien, excellent. Bah, chaque jour de mieux. Cuando nos visita? Alors, quand est-ce que vous allez nous rendre visite? Bueno, hay que conseguir. Alberto te manda mucho. Sí. Me parece muy bien. Él me dice, sí. Tenemos buenos amigos en común. Nous avons de très bons amis en commun. Exactement. Et là maintenant, le continent est en train de se recomposer. Continente se está recomponiendo. Et donc, il y a un chemin à Il y a un camino que a Francia tiene que jugar un papel ahí. La France doit jouer un rôle politique dans tout ça. On essaie. Estamos tratando. Et moi, je serais heureux qu'on puisse se parler plus longuement Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. et qu'on puisse engager un travail bilatéral. Y que podamos comenzar un trabajo Aussi, bilateral pour être que utile pour la sea région. útil para el país y la región. A la orden. Nous sommes toujours à Por votre allá para la disposition conferencia que tiene, pour la conférence va que un vous enviado. allez avoir. Juan Il y Rodríguez. aura un envoyé, monsieur puedes hablar con Rodríguez. confianza. Vous allez Oui. pouvoir parler avec Con él lui puedes en hablar. confiance. Confianza absoluta. Monsieur Rodriguez peut. Sí. Ok. Él es el presidente, él es el Mais c'est presidente de le la Asamblea président de Nacional. l'Assemblée nationale. Hein. Il y aura le président de l'Argentine et Le le président de la presidente Colombie Iglesias qui y seront à el Paris. Sí, presidente sí, de sí, Colombia que sí. van a estar en París. Lo vi en la Oui, prensa. oui, j'ai lu ça dans la presse. Perfecto, eso va a salir muy bien. Ah, Bon. ça va être très bien. Président, je vous Presidente. après ces séquences-là, je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar. una vez Seguro. que esto pase, Ok. y Está yo le bien. llamo. Ok. Et Está bien. Excelente. Suerte. Merci Bonne beaucoup. chance. Hein. Merci beaucoup. un abrazo. Gracias. Suerte, suerte. Allez. Suerte. Merci. Gracias, Merci, gracias. Merci, madame. Gracias, gracias. Em Paris. A imagem 6, Joelton. Então tem o Jorge Rodrigues, que é esse enviado do Maduro aqui de costas, do lado esquerdo. Gustavo Petro, que é o novo presidente colombiano, também à esquerda. Ali na ponta, o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, e o Macron aqui no centro, né, tentando reencaminhar uma saída negociada para a situação venezuelana. E aí, o que está acontecendo, então, é uma pressão, né, que o Jorge Arreaza vai receber, que é para que o Maduro aceite fazer eleições presidenciais, né? Free and fair, né? Limpas e tal. Fair play, falando, tem que ter fair play da Copa aí, né? A gente sabe que faz tempo que os venezuelanos não têm, né, eleições limpas, é sempre um problema. Vale lembrar também que tem vários presos políticos, né, inclusive políticos, né, candidatos, né, que estão aí nas masmorras do regime venezuelano, mas a oposição parece que está animada, né? Tem uma coisa que eu gostaria de comentar, se você me permite abrir o parênteses. A união da oposição venezuelana em torno do Guaidó, isso acho que o Diogo pode dizer um pouco de mais propriedade, sempre foi uma coisa meio frágil, né? Os grupos oposicionistas na Venezuela nunca tiveram uma coesão muito grande, mesmo no momento em que o Guaidó se torna o presidente encarregado, os países se reconhecem, e à medida que ele foi ficando isolado, que os ventos políticos foram mudando no continente, essas divergências começaram a se tornar mais evidentes, né? Hoje é o Guaidó que está basicamente isolado lá dentro, não? Bom, concordo totalmente, Rogério. O que acontece também é que essas tensões dos grupos, enfim, dos enviados, digamos, de Guaidó ao redor do mundo, começaram a ficar mais evidentes conforme eles foram percebendo que eles não tinham muito o que fazer, né? Como representantes diplomáticos de um governo que, apesar de reconhecido pelos países onde eles estavam, não tinha qualquer poder de fato, né? Você tem, por exemplo, atividades consulares que eles absolutamente não eram capazes de fazer, porque, obviamente, quem está à frente das instituições venezuelanas, né, da alfândega venezuelana,
da imigração venezuelana e assim por diante, não eram eles, né? Era o Nicolás Maduro e sua estrutura, a sua hierarquia. Então, isso vai criando uma frustração. A gente tem o exemplo acho que da Vanessa Neumann, na Inglaterra. A Vanessa Neumann era representante, é uma cientista política, enfim, tem livros publicados e tal, e foi ser embaixadora da Venezuela no Reino Unido, né? E ela não conseguia ser recebida pela rainha para ter a certificação como embaixadora, que é um protocolo, era um procedimento ali básico, né? A rainha recebia todos os embaixadores e tal, só que ela não conseguia fazer isso porque, enfim, ela não tinha de fato esse poder. Então isso foi criando uma frustração em todos esses representantes, eu acho. Enfim. Né? E é um político que é difícil de entregar, né, para a população, né? Geralmente, muitas vezes, a população vota num político esperando alguma coisa em troca, né? E aí, se ele não entrega nada, né, o Maduro continuou no poder, a situação continuou terrível, né? Aí acho que realmente é difícil, né, você conseguir. Tanto que os nomes que a gente tem hoje da oposição são os mesmos que estavam lá atrás, né? Ninguém consegue aparecer porque ninguém está... Não houve renovação, né? São basicamente os mesmos. Não tem um novo prefeito que você fala, puxa, aquele cara ele se destacou, né? E sempre num debate também de quanto que eles deveriam reconhecer ou não as eleições, né? O Capriles uma vez reconheceu a vitória do Maduro e foi super mal visto por todos os outros. Sim, né? É aquilo que eu estava falando da falta de coesão entre eles mesmos. É super difícil mesmo para eles, né? Eles tentaram fazer, né? Acho que os americanos lá em 2019 colocaram na cabeça ali que era possível derrubar o Maduro, né? Durante muito tempo também eles falavam lá de um artigo da Constituição que permitia intervenção militar externa, uma coisa assim, nunca aconteceu nada disso. E aí... O que era meio conflitante com a própria política externa não intervencionista do Trump, né? Quer dizer, já em 2019 era uma ideia meio difícil, mesmo com o Trump na Casa Branca, era uma ideia meio difícil de realizar, né? Aí acho que o John Bolton, na época, né, acabou influenciando mais a cabeça do Trump. Sim, isso é bem a cara do... Aliás, um dos motivos pelos quais Trump ficou insatisfeito com Bolton, né? Ele achou que Bolton insistia demais nessa visão mais intervencionista, na saída intervencionista. Que é contra a natureza do Trump, né? A natureza isolacionista dele. Tá. E parece... Bom, o Maduro foi eleito em 2018, então a próxima eleição seria em 2024. Isso. Então, se o Maduro aceitar essa eleição por ano que vem, é uma concessão que ele faz, e eu acho que são 23 nomes querendo disputar as primárias da oposição. Então, assim, vai ser difícil pegar um nome ali, né, que realmente... enfim, a hora que sair um nome, né, para ver se realmente ele vai ter esse apoio de toda a oposição. E existem problemas também que é difícil achar que o Maduro também vai fazer uma concessão tão grande. Sim. Né? Enfim, o Maduro é um cara que é que nem o Gaddafi ali, né? Os caras do Sudão ali e tal, né? O cara é investigado por crimes contra a humanidade. Pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Quer dizer, não tem muito estímulo para largar o poder pacificamente, né? Aceitar uma... Sim. Porque se largar e pegar um voozinho para o México, pode ser que ele seja preso, né? No México e aí já era. E, enfim, quanto mais ele conseguir esticar essa situação para ele vive bem lá, né? O país todo está na penúria, né? 90% de pobres, né? 7 milhões de refugiados, numa população de, acho que era 40 milhões? Por aí. Né? Mas, para ele, né? Ele continua vivendo ali com o bom... do bom e do melhor, e todos os militares ali, né?
acho que tem essa ideia de que a ditadura... Aqui no Brasil tem muita gente falando assim, poxa, eu prefiro uma ditadura militar do que uma ditadura comunista venezuelana. A Venezuela é basicamente uma ditadura de origem militar. Chávez era militar, Maduro é militar. O Maduro, ele surge de diretor, motorista de ônibus, né? Uhum. Mais sindicalista, né? Sindicalista, sim, sem razão. Depois vai virando um militar meio que acho que pelas ações ali, né? E adora uma farda, né? Sim. Mas eu descobri que quando você fala que ele era um motorista de ônibus, você está elogiando, né? Porque ele era um motorista de metrobus. Um parêntese na história. Porque o motorista desse metrô de superfície, basicamente, ele liga e desliga, né? Ele não é o cara que está dirigindo. É tudo automatizado. Exato. Então nem esse trabalho ele tinha. Mas aí acho o que a gente precisa analisar é até que ponto, enfim, a gente entende que tem essa proximidade, né, ideológica fora de São Paulo, Venezuela, e que existe, né, essa ameaça, né, quer dizer, até que ponto também se deixasse essas pessoas fazerem o que quiserem, que tipo de regime a gente teria aqui. Mas até que ponto que realmente é preciso dar uma chance aí para que esse processo, né, que o Macron está iniciando, que isso siga adiante. É aquela história, né? Quer dizer, se você tem os Estados Unidos achando que agora é taticamente mais interessante você tentar abrir um canal de negociação com o Maduro, se você tem a União Europeia, o Macron e outros, disposta a fazer isso, por que é que o Lula, que sempre foi próximo ideologicamente do Maduro, vai fazer algo diferente nessas circunstâncias? Não vai, né? Não é realista esperar que ele haja de outro modo, acho. O próprio Macron, inclusive, já falou e defendeu abertamente que era preciso recolocar o petróleo venezuelano enfim, num contexto num de mercado, guerra na Ucrânia, né? Num mercado legalizado, enfim, né? Não na clandestinidade como está atualmente. Afinal das contas, não dá para se abrir mão, né, de uma reserva tão grande de petróleo, né? Um país que produz de tal forma. E interessante porque a França ainda não reconhece oficialmente a legitimidade da presidência de Maduro. Né? É mesmo. Isso é curioso, né? O Macron jogando dos dois lados, né? Tentando fazer a negociação e não reconhecendo a legitimidade. Isso aconteceu lá atrás, né? Enfim, eles ainda não reconheceram. O que deixa essa porta aberta, né? Algo a mais para eles oferecerem em troca de que o Maduro realmente se engaje em negociações para fazer as eleições. Né? Mas existe esse interesse de trazer a Venezuela de volta. O que eu percebi também dos venezuelanos com quem eu conversei é que eles acham que o Lula meio que vai ter que entrar dentro desse movimento dentro desse barco que o Macron já botou para funcionar, né? Junto com o Fernandes, da Argentina, com o Petro da Colômbia, e o objetivo é empurrar realmente o Maduro para a mesa de negociação e ter uma eleição. E aí, se rolar essa eleição, eles têm muita confiança de que os observadores europeus seriam capazes de realmente assegurar que essa eleição seja feita de uma maneira limpa. Né? Eles é a oposição venezuelana, né? Isso. Tá dizendo.